Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Tá? Paramos paramos ontem mesmo, não ontem, na página 28, questão número 4, tá? Vamos dar continuidade a essas questões, tá bom? Então, começando por ela, ok? E outra coisa, vocês têm uma quinta-feira maravilhosa, um excelente final de semana, tá? Sabendo que J equivale a... J é uma expressão, mais 7/4, vezes mais 1/3, vezes menos 8, vezes mais 3/14. Esse é o valor de J. Determine 525 vezes J. Então, J é uma expressão. Para obter o que eu quero, a primeira coisa que você tem que fazer, resolver essa expressão. Tá bom? Tem várias formas de você fazer. Você pode multiplicar os elementos, cancelar no final, ou pode cancelar antes. Aí você escolhe o que fazer. Por exemplo, reparem que tem dois sinais apenas. Tem 3 sinais, 4 sinais, né? Mais e mais é mais vezes menos é menos e mais é menos. Então, o resultado é negativo. Isso aí é lógico. 7/4 vezes 1/3 vezes 8 sobre 1. Coloca umzinho embaixo do 8 para você não errar. 8 sobre 1 vezes 3/14. Você marca. Você pode, se você quiser, repare que tem um 3 no numerador e 3 aonde? No denominador, não tem? Observem bem. Você pode cancelar. Ele é o mesmo. Vai te ajudar um pouco mais. Outra coisa. Reparem também o seguinte. Tem um 7 lá na primeira fração no numerador e tem um 14 no denominador. 14 ele é o quê? Múltiplo de 7. Porque 2 vezes 7 é 14. Então, você poderia fazer o quê? Dividir por 7. Ficaria no lugar do 7, ficaria 1. No lugar do 14, ficaria apenas quanto? 2. Então, reduz, mas não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Te ajuda um pouco, mas não é obrigatório. Então, ficaria o quê? Sobraria o quê? Aí, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 8, menos 8. 3 vezes 1 dá 3. Quer dizer, 8 vezes 1 dá 3, dá 8. Aí, na parte do denominador, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, ficaria menos 8 sobre 8, que é igual a menos 1. Correto? Então, reparem que o valor de J para a gente é menos 1. Aí eu começo agora. Agora sim, eu vou fazer o quê? 525 vezes J. Que é 525 vezes menos 1, ficaria o próprio menos 525. Isso é uma das formas. A outra maneira é você multiplicar todo numerador e todo denominador. Você vai achar a mesma coisa. Por exemplo, repara só. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 3 daria 168. Isso no numerador. Vou olhar agora o denominador. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 14 também deu 168. Negativo. Então, quando você divide duas valores iguais, qual é a resposta que você tem? Um negativo. Então, você pode usar o cancelamento ou não. Você vai ter a mesma resposta no final. Ok? Então, essa seria a questão que ficou faltando na página 28. Vou dar continuidade na página 29. Então, na página 29, se você observar, ela começa a falar sobre o quê? Divisão de números racionais. Como eu falando anteriormente para vocês, a divisão de racionais, ela não é tão direta. Existe uma organização para ser trabalhada, principalmente quando ocorrem frações.
E qual é essa organização? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Essa é uma parte de organização. Inverter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, é uma situação em que você tem que estar sempre atento, que não é só você olhar e tentar fazer da forma que você quiser. Não. Olhem, absorvam a teoria inicial dela, para depois sim começar a resolver. Isso é muito importante. Tá? Então, na página 29, ela começa com duas questões mais teóricas, mais literais. É até um texto grande, fala assim, ó, resolva os probleminhas a seguir da maneira que você preferir, da maneira que você quiser. No dia de um dos Jogos da Copa do Mundo de 2018, a mãe de Mariana serviu bolo e suco de laranja. Muito bom isso, hein? O suco estava em uma jarra e foi distribuído em copos para seus convidados. A quantidade de suco de laranja que havia antes dos convidados serem servidos correspondia a 3/4 da jarra, da capacidade da jarra. Ou seja, tinha uma jarra, e nessa jarra não estava cheia. Que ela cheia para você seria o inteiro. E para mim o inteiro seria 4/4. Ela não estava cheia. Ela tinha apenas 3/4 da sua capacidade total. Continuando. Considerando que a capacidade de cada copo era 1/8. Então, repara o seguinte, a minha jarra tinha 3/4. E cada copinho, para mim, tinha capacidade de 1/8 em relação à jarra. Aí vai a pergunta que é feita. Quantos copos foram enchidos com aquela jarra? Então, o que aconteceu nesse caso? Eu vou dividir o que tinha na minha jarra pelos copos. E a minha jarra tinha o quê? 3/4. Cada copinho tinha 1/8. Então, eu vou dividir 3/4 por 1/8. O que fazer, então? 3/4 dividido por 1/8. Repete a primeira fração, que é o 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. Como eu já mostrei anteriormente, o que é esse inverso? É trocar a posição do numerador com o denominador. Aí era 1/8. Se eu inverter, ficaria 8/1. Então, ficaria 3/4 vezes 8/1. Aí vai numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. Ou seja, com aquela jarrinha e com cada copinho, eu vou conseguir encher 6 copos com a mesma capacidade que tinha minha jarra. Então, 6 copos. Essa é a primeira questão. Então, reparem que aí ele começou a introduzir o quê? O fato de fazer uma divisão, expressar uma divisão. Isso é a 29.1, letra A. Acompanhe aí que está acompanhando comigo direto. No seu livrinho aí. Vamos ler sempre a questão inicial, que eles são textos grandes. Para pegar uma corrida por aplicativos, a Milton precisa pagar R$3 fixos, com mais 2 taxas adicionais de R$ 1,45 cada uma. 55 por quilômetro percorrido. E outra de 25 centavos por minuto de viagem. Meu Deus, é bem caro, hein? Sabendo que a última viagem dele custou R$20 e que durou 10 minutos, qual foi a distância que ele percorreu ao chegar ao destino? Interessante essa questão. Então, reparem que é igual você pegar um táxi. Quando você pega um táxi hoje, o táxi tem uma chamada bandeirada. Bandeirada
é um valor fixo. Quando chega na sua residência, já está aquele valor fixo na hora. Aí você vai pagar valores a mais, tá? Estipulado. O que acontece aí? Hamilton, ele fez uma viagem que foi R$20, correto? Desses R$20, R$3 são fixos. Quer dizer, fixo. Sempre vai ter esses R$3 em cada viagem que ele fizer. Então, se eu pegar o 20 e descontar R$3, vai sobrar 17. Outra coisa que me fala no meu exercício. Ele cobra 25 centavos por cada minuto de viagem. Olha bem, 25 centavos por cada minuto de viagem. Então, ele fala na questão aqui que a viagem demorou 10 minutos. Mas se é 25 centavos por cada minuto, 10 vezes 25 centavos, varia R$2,50. Então, ó, bandeirada era 3. 20 menos 3, 17. O tempo, R$2,50. 17 menos 2,50 ficaria R$14,50. Olha bem isso aí. Só que eu sei também o seguinte, que ele cobrava R$1,45 por cada quilômetro que ele for viajar. Mas o que me sobrou, então, para a minha distância? Me sobrou R$14,50, que foram divididos por 1,45. Se você dividir, você vai achar 10 como resposta final. Ou seja, 10 quilômetros como resposta final. Vou subir a telinha para vocês verem. Aí. Página de número 31. Página 31, questão de número 1. Ela fala o seguinte. Efetue as seguintes divisões. Aqui é só para exercitar a sua mente agora. Mais 3/8 dividido por menos 2/7. O que fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos 2/7 é menos 7/2. Inverteu. O que fazer agora? Produto de sinais diferentes e resultado negativo. 3 vezes 7, 21. 8 vezes 2, 16. Então, menos 21, 16 avos. Letra B. Menos 4 nonos dividido por 2/7. Ficaria, então, repete a primeira, menos 4 nonos. Inverte a segunda. Ficaria 7/2. Aí você faz o quê? Multiplica. Produto de sinais diferente, negativo. 4 vezes 7, 28. 9 vezes 2, 18. Com menos 18, menos 28, 18 avos. Reparem que agora eles são pares. E se são pares, eu posso fazer o quê? Simplificar. Vou dividir por 2. Então, daria menos 14 nonos. Letra C. Mais 4 dividido por menos 3/4. Eu prefiro que vocês, ao fazer um produto ou até uma divisão que tenha número inteiro, coloca o número 1 embaixo do inteiro. Mais 4 ou 4/1 é a mesma coisa. Para quê? Para evitar erros. Tá? Então, repete a primeira, mais 4. Inverte a segunda. Ficaria menos 4/3. Aí vai.
Produto de sinais diferente, negativo. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 3, 3. Reparem que não dá para dividir, simplificar. Pararia por aí mesmo. Letra D. Aí que é interessante, hein? Menos 23 inteiros e 4 décimos, ou menos 23,4, dividido por 3. Como o 3 ele é inteiro, o que fazer para ficar mais fácil? Eu falei até ontem sobre isso. Primeira coisa, eu coloquei umzinho embaixo do 3, para ficar a fração. Eu vou transformar, no caso, o meu decimal, uma das formas, tá? Em fração. Então, menos 23 décimos, décimos, quer dizer o quê? Divisão por 10. Então, ficaria o quê para a gente? Menos 234 dividido por 10. Está aí na tabelinha. Vou inverter o 3. Ficaria 1/3. Por isso que é legal você colocar 1 embaixo, para trabalhar com o inverso. Aí ficou o quê? Produto de sinais diferente, negativo. 234 vezes 3, vezes 1, quer dizer, dá 234. 3 vezes 10 dá 30. Como aqui, se você observar, deu 30. Eu pude fazer o quê, no caso? Vou simplificar. Dividir direto por quem? Por 3. Podia ser mais, por 3. Deu menos 38 décimos. Ou menos 7,8. Isso é uma das formas. A outra formazinha prática está embaixo aí para vocês verem as duas formas. É você efetuar a divisão que envolve decimal e inteiro. O que fazer nesse caso? Primeira coisa que não está marcada aí, eu quero que vocês coloquem aí, que a gente vai fazendo. É 23,4 dividido por 3. É 23,4, correto? Dividido por 3. Primeiro passo para se efetuar uma divisão que tem valores decimais é igualar as casas decimais. Era 23,4. Tinha um 4 aí decimal. O 3 era inteiro. Então, o que fazer? Colocar assim, 3,0. Para quê? Que tenha a quantidade iguais de casas decimais. Já mostrei isso para vocês em sala de aula, desde o ano passado. Igualei. Próximo passo é tirar a vírgula. Aí ficaria o quê? 334 dividido por 30, que está na telinha. Aí você começa a dividir. Que valor vezes 30 chega próximo? 210, que é o 7. Deu 24. Coloquei um zerinho que não existe, um zerinho imaginário, e no quociente uma vírgula. Que valor vezes 30 dá 240? Foi 8. Sobrou 0. Então, os dois processos que estão aí na sua frente são aceitos. Não tem que fazer os dois, tem que fazer apenas um deles. O que você achar mais fácil, faça por esse processo. A letrinha E. Menos 65 inteiros, 72 centésimos, dividido por menos 12 inteiros e 4 décimos. Inicialmente, transformou-se os elementos em fração. Com menos 6.532 centésimos, dividido por menos 1.240 centésimos. Produto de sinais iguais, resultado positivo. O que fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando você inverteu a segunda, ficou o quê? 100 sobre 1.240. Você faz tem 100 em cima e 100 embaixo, no numerador e denominador. Eu posso usar o cancelamento deles. Ao que sobrou quando eu cancelei? 6.552 dividido por 1.240. Ao efetuar essa divisão aí, a gente pode fazer o quê? 5,3. Ou você usar o mesmo processo inicial lá.
Eu poderia dividir esses decimais. Aí você montaria o quê? 65,72 dividido, divisor, 12,4. Vou igualar as casas decimais. Tem duas no quociente, tem uma no divisor. Não pode. Coloquei um zerinho no divisor. Aí sim, igualei as casas. Depois que igualei as casas, o que eu vou fazer? Vou cancelar a vírgula. Aqui ficou 6.532, dividido por 1.240. Aí você começa. Que valor desse 1.240 chega próximo para a gente? Deu 5. Deu 6.200. Sobrou 332. Aí você começa. Não dá. Coloquei um zerinho, no quociente uma vírgula. Que valor se aproxima ou é igual? Deu 3. Sobrou 0. Então, é um processo matemático convencional. Então, essa foi a correção da página 31. Vamos para a questão 2, página 32. Só virar a página bem rapidinho aí. Então, na página 32 agora, é a mesma coisa. Só que, como eu já falei com vocês, quando se fala em fração, ou divisão, melhor dizendo, a divisão ela pode aparecer de 3 formas diferentes na matemática. Os 2 pontinhos, como você já viu, um tracinho inclinado ou traço de fração. Ambos simbolizam a divisão. Na questão de número 2, ele trabalha essa simbologia. Ele te expõe, no caso, a divisão através da fração. Então, letra A tem menos 9/5. Deu, então, menos 1/42. E a letra D, no caso, que é a última, né? Opa, letra D é interessante, hein? Menos 1/3 e 3 1/3, quer dizer, sobre 4 1/2. São números mistos. Como é que se transforma um número misto, no caso? Como se transforma um número misto aí? Vamos dizer a vocês, em fração, no caso, fração imprópria. Então, primeira coisa, conserva o denominador. Ele é o mesmo. Olha o que faz. Multiplica o 3 por 1, dá 3. Espera um pouquinho só.